2, 3 e... Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é mais um momento de episódio terceiro do PrismaCast. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre um tema muito legal, não menos importante que os outros, mas talvez toque de uma forma diferente aí em você. Hoje a gente vai falar sobre ambientes tóxicos geram pessoas tóxicas. Será? Vamos pegar aqui, né, o eixo aqui. Pra começar, família. Família, o ninho, o cerne, onde a gente nasce, onde a gente cresce, reproduz e chega a morrer, né? E agora, minha amiga Rebeca aqui vai falar sobre o quê? Essa base, né? Essa base gera coisas que não são assim tão bons frutos, né? Quer falar antes? Eu só ia perguntar, o que é uma... Vamos começar perguntando, né? O que é uma relação tóxica? O que é uma relação tóxica, né? Que esse ninho gera. Sim. A gente falando de toxicidade. Tóxico. O que é tóxico, né? A gente sabe que tóxico é uma coisa ruim, né? E levando isso para as relações, a gente vai perceber justamente o ninho que Eva fala, né? As primeiras relações da gente são na família. E através da família gera né, a reprodução dos nossos comportamentos nas próximas relações. E falando de ambientes tóxicos e tal, e o que são essas relações, geralmente, gente, é aquilo que nos faz mal, né, de fora pra dentro. É uma coisa que a gente tá num ambiente que a gente se sente seguro, né, falando em família, e Não se perder, né? Relações tóxicas são sobre a gente estar perdido. A gente se perde. É sobre estar perdido no contexto que outra pessoa nos traz. Isso. Porque a gente se perde no outro, né? Verdade. Geralmente a gente acaba por ser tóxico. Nós acabamos por ser tóxicos conosco, justamente porque a gente deixa a outra pessoa invadir tanto o nosso ser, que a gente começa a se destituir de quem a gente é, pra ser o que o outro espera. E às vezes a gente só percebe isso na vida adulta, né? Quando a gente já tá se relacionando com outras pessoas, e daí a gente, na famosa terapia, né? A gente vai se encontrando mesmo nessas situações, né? E tipo, questões de manipulação, às vezes a gente não percebe que a gente tá sendo manipulada pelo pai, pela mãe, em coisas que a gente acha normal. Família a gente não escolhe, né? Família, a gente tá lá e a gente aprende a amar e a gente acha, até as pessoas veem mesmo como uma obrigação, né? Da gente amar porque é família, porque é pai, porque é mãe, porque tem que honrar. E é isso mesmo. E aí, nessa questão de manipulação e tal, tem uma coisinha que eu gostaria de falar. Vamos pensar, como é que surge as nossas relações? Semana passada, não, mentira, podcast passado, perdão, gente, que eu tô nesse negócio semanal na minha cabeça. Mas no episódio passado, quando a gente falou sobre a construção das relações, a gente falou sobre o não saber de nada quando a gente nasce, né? E aí, na psicanálise, a gente vai entender que quando a gente nasce, a gente é parte, a gente se vê como parte da nossa mãe. Porque a gente saiu do corpo dela. Então, aquele lance do cordão umbilical e etc. E aí, é através dessa mãe que a gente vai conhecer o mundo, certo? Ela vai nos segurar, nos acalentar, nos trazer para esse seio, alimentar, fazer tudo isso. A gente chama isso de holding, certo? Esse segurar. E através do handling, que é mostrar pelas mãos dela, pelas mãos cuidadosas dessa mãe, que ela vai mostrar pra gente como é que funciona o mundo. E nem sempre essas mãos são tão cuidadosas. E aí a gente fala de várias outras questões, né, do desenvolvimento, de várias possibilidades do desenvolvimento de relações. Só que dói muito pra gente entender que a gente tem que se separar dessa mãe. Então a gente vai entrar num processo de se destituir daquela figura única, daquela unidade, daquela simbiose, pra gente entender quem a gente é. Pra gente entender que a gente é um ser só, uma pessoa só. Minha mãe é uma pessoa, eu sou outra pessoa. E isso dá muita abertura para que
essa figura materna e também as outras figuras que estão ali sendo importantes para a nossa vida, sendo essenciais para o nosso desenvolvimento, acabem também nos levando para ambientes tóxicos, justamente porque são essas mãos que nos mostram o mundo. Né? Tu falando aí, a gente poderia fazer uma lista enorme, incluindo a gente, porque todo mundo aqui também, né? É um organismo vivo. De pessoas que procuram a terapia por crise em relação a se separar, né, dessa figura materna. Eu vou usar a figura materna agora, nesse sentido, a mãe gerou e tá ali, né, ou criou e tá ali, a figura mãe mesmo, assim, né, que a mulher que teve, no caso. Porque o seguinte, a pessoa tem a tendência, quando é criança, a querer que essa pessoa, que é a mãe, né, nessa história de Henry Rodin que Lois falou, de querer a atenção dessa mãe, de querer ser o alvo de amor e de cuidado exclusivo dessa mãe. Toda criança, né? Lois tem sobrinhos aqui, Rebeca também, né? Toda criança, ela tem essa necessidade de ser o objeto mais amado. E principalmente por essa mãe, esse ser materno ali que tá o tempo inteiro com o olhar nela. Ela chama todo mundo pra olhar, mas a mãe tem que ser o alvo, né? E aí, quando a gente cresce, né, a crise dentro da clínica eu não sou, né, o que a minha mãe quer que eu seja. E aí a gente não coloca aqui muitas vezes a figura paterna, né, outras pessoas que cuidam, porque na maioria das vezes, eu tô falando de nível clínica, né, o que chega é isso. O que é que eu vou fazer assim, se eu não consigo mais perceber esse amor que eu tinha pela minha mãe? Minha mãe não é aquilo que eu acredito, ou eu não sou o que eu acredito que eu deveria ser pra ela. Ou seja, né, eu não sou o que ela acreditava que eu deveria ser. Porque ela não me ama como eu sou. Ah, meu Deus, né? Crise. A clínica tem enormes, né, frequentadores que trazem essa mesma questão. E talvez você seja uma pessoa que está se questionando aí. Poxa, eu odeio minha mãe. Não necessariamente você odeia sua mãe, mas você não é aquilo que ela planejou para você ser. Porque você não nasceu para ser o que ela planejou. Entende? Ela só quis. No plano dela, você era uma coisa, mas você é algo à parte dela. Aí vem a questão que o Winnicott, na psicanálise, vai falar sobre o self verdadeiro, né? E o falso self. O que é essa teoria, né? Em poucas palavras, ela quer dizer o seguinte, que você, nessa ligação que Lois estava falando, mais numa questão de simbiose, né, psíquica, você tá ligado à sua mãe quando você nasce, né? De uma forma, essa figura materna, de uma forma que tudo que ela reproduz, você também está reproduzindo em você. Se você é um bebê, ela está muito angustiada, aquilo ali vai passar para você de uma forma diferente do que, sei lá, um tio seu que segurar você, uma tia sua, um primo seu. Essa figura que está com você ali, no cuidado direto, você vai ser uma reprodução, uma extensão dela. E aí, esse self, a gente usa o self para tirar foto assim, né? Mas a self aqui que ele tá falando não é a self, é o self. O self é tipo um eu verdadeiro ou um eu falso. A gente vive nesse eu falso até entender que não dá pra gente ser a nossa mãe. E às vezes a gente vira adulto sem entender isso. Esse é o problema. Essa é a crise na clínica. Então, a família começa a criar ambientes tóxicos e pessoas tóxicas dessa relação materna, paterna, né? Principalmente aí, vai ter irmão, vai ter tio, vai ter avó, vai ter um monte de gente. Mas ela começa, esse ninho, né, que eu tava falando, começa nessas figuras, paterna, materna, principalmente com quem a criança tiver mais vínculo dessas duas figuras, né, dos cuidadores principais. Isso vai trazer um impacto enorme para como essa intoxicação vai acontecer, né? Se de dentro para fora, se de fora para dentro dessa criança aí, né, que vai virar um adulto, crianção às vezes, por causa dessa família. Chegar na clínica também, a gente falando não só do adulto, né, que chega pra gente, mas falando de como o adolescente, a própria criança, chega pra gente com essa demanda de estar nesse processo de destituição desse vínculo. Porque, não, você não vai deixar de ser filho da sua mãe, você não vai deixar de ser filho do seu pai, né? Por mais que algumas pessoas cheguem a querer, por causa das relações, etc. Você não vai deixar de ser filho deles. Mas você precisa entender que você é você. E aí, é muito doloroso a gente pensar que eu preciso tomar as minhas decisões, eu preciso descobrir quem eu sou, eu preciso saber, muitas vezes eu preciso entender que eu não sou nada do que meus pais esperam,
E eu preciso ser isso. Não o que eles esperam, mas o que eu sou. E aí isso vai entrar em milhões de crises, justamente por causa do que ela falou, né? As pessoas não gostam de mim porque eu sou. Na verdade, é aquele rolê, né, do podcast passado. É o que eu invento de você, é o que eu espero de você. Só que a responsabilidade, ela precisa ser minha. Eu tenho que lidar com o que é meu. E não com o que as pessoas trazem pra mim. Não com o que é dito sobre mim. Sobre a faculdade de medicina que eu tenho que fazer quando eu crescer. Sobre ser hétero. Sobre ser magro. Sobre, enfim. Ter sucesso. Ter sucesso, ser empresário. Vender minha arte na praia. Enfim. Qualquer coisa. Da questão da adolescência, geralmente essa crise começa na adolescência, né? Uhum. Porque quando a gente recebe mesmo um adolescente falando dessas questões, o maior medo deles é o quê? Decepcionar os pais. Porque existe esse plano em torno dos filhos, essa expectativa em torno dos filhos. Obviamente, uma frase que todo pai, toda mãe fala, ok, eu sempre quero o melhor pra você. Mas às vezes o que ele quer, o melhor dele não é o melhor pra gente. Né? E aí é que gera, né, as questões tóxicas justamente nisso aí. Às vezes a intenção é boa, mas no que a gente traz pra nossa vida, acaba acarretando consequências, né, que fazem mal pra gente. O adolescente mesmo tem aquela expectativa em torno dele do curso que ele vai seguir, de quais são as escolhas que ele vai fazer, a forma dele se vestir e como é que ele está sendo visto ali pela sociedade e tal. Então tem toda essa responsabilidade que a gente acaba recebendo e na vida adulta as crises só vão piorando, né? Isso aí. Justamente porque a gente não trabalha isso Exatamente. a tempo. O adolescente de hoje é o adulto de amanhã, né? Pois Já diriam as musiquinhas. O que acontece também é que a gente acaba achando que se distanciar, né, nessa fase da adolescência, dessa figura dos pais, é parar de ser alguém que eles amam e parar de ser alguém naquele organismo família, né? Muita gente entra em colapso mesmo, assim, de chegar depressivíssimo na clínica porque não se sente pertencente de mais nenhum lugar, porque a família era tudo, né? Eu sempre costumo dizer, no trabalho mesmo aqui, né, que nada precisa ser tudo pra gente. Porque a gente é tudo na gente. Se não tiver a gente, não tem nada, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com a família também. Porque eles não precisam ser tudo. Pense que se tudo acabar, tem você, né? Mas se você acabar, tudo pode continuar, né? Então assim, onde é que fica o nível de importância das coisas na sua vida, também vai estar nesse desfecho e como você carrega a sua família. Se é como um peso de o que você deveria ser. Porque você precisa entender que, a gente precisa entender, a gente é sempre uma ideia para os outros. E a ideia da gente para os outros é bem suportável. Mas o nosso real, e a psicanálise vai falar disso bastante, o nosso real ele é insuportável aos outros. Porque ele também é insuportável para a gente. A gente vem para terapia para tentar lidar com o real, que não tem como excluir da vida da gente. O real é tudo aquilo que a gente não consegue suportar na gente, de fato. Então é claro que o outro não vai carregar o meu real, né? Porque muitas pessoas, como a gente falou no outro podcast, não querem estar numa relação. Porque estar numa relação é suportar o real do outro, né? É ver o que do real você encaixa na sua ideia. Mas a sua ideia não vai ser o real. No relacionamento familiar, a coisa fica tóxica, né? De um para o outro, e reproduzindo comportamento, como a Rebeca falou, para um futuro pai ou mãe, ou cuidador de criança, você vai ser no futuro, aí né, mais pra frente, se você tem desejo de ter filho aí, você vai reproduzir o comportamento porque você não parou para avaliar que você era uma parte do organismo, você não fazia o organismo funcionar. Ninguém faz unicamente uma pessoa, o organismo da família funcionar, né? Tem essa ideia de, sei lá, como a gente falou no evento lá da família Madrigal, Mulheres Encantadas, né? A gente falou sobre essa questão do feminino e tudo mais, que a mulher é meio que o termômetro da casa, né, ali também. E aí todo mundo coloca essa responsabilidade, sei lá, na mãe, né? Se a mãe tá um saco, a casa fica, fuzueira, não sei o que, não sei o que, se as mulheres da casa estão não sei o que, né? E vamos culpar hormônio, não. Não, ninguém
é responsável total pelo organismo que é a família. É uma comunidade, é a primeira. Por isso que a gente fala que no relacionamento amoroso, o comportamento do sujeito é só um sintoma. Tudo que acontecer no seu namoro, no seu casamento, na sua separação, nas suas ficadas, nos seus rolos, Nesse negócio que você tem aí na sua vida. tudo vai ser decorrente desse primeiro lugar que você esteve e como você tenta conviver com ele. Se você descarregar nesses relacionamentos, você vai ser um tóxico. Não vai ser só um intoxicado. Gente, e eu acho assim que a gente precisa falar também que é muito importante trazer isso. Que nem sempre a família está, como a Rebeca disse, na melhor das intenções. Nem sempre uma família está tentando fazer as coisas certas. Existem sim famílias que têm uma estrutura tóxica. Existem sim. A gente vê muito isso na clínica às vezes, quando chega a galera falando sobre a relação com esses pais, sabe? E tendo que entender que não é porque eles odeiam esses pais, mas é porque não existe a construção de um afeto que mantenha você o suficiente. A gente precisa normalizar, pensar sobre quem a gente é e sobre as coisas que a gente precisa construir enquanto pessoa no mundo. Se existe alguém que tá me machucando, vamos pensar. Eu e as meninas somos muito amigas. E aí, chegou um momento que elas começaram a ser muito tóxicas comigo. Luiz, eu não aguento mais você, e etc. Enfim, querendo que eu deixasse de ser amiga de outras pessoas. Isso nunca aconteceu, tá, gente? Embora tenha acontecido com outras, mas detalhes. Pensando nesse cenário hipotético, eu não queria manter Rebeca e Evelyn na minha vida se eu percebo que elas não estão fazendo bem. Eu não quero. Então eu me afasto. Sabe? Então eu me afasto, então eu me entendo, eu me observo. A gente fala, façam terapia, não é porque a gente tá tentando vender o peixe da gente, como diz a história. Não é só por isso, sabe? É porque quando a gente vem pra terapia, a gente olha pra quem a gente é e a gente entende qual é o limite, até onde eu consigo ir com as pessoas na minha vida, sabe? Até que lugar eu preciso suportar pra permanecer eu junto a essas pessoas. Sabe? Porque quanto mais eu me afundo nessas relações tóxicas, menos eu tô sendo. E aí mais infeliz eu vou estar sendo também. E um ponto muito importante é justamente essa questão do limite. Que a gente fala, toda vez que a gente fala de uma relação, independente de qual seja, a gente fala dessa questão de limite, porque toda relação precisa de limite. A gente, como a Eva falou, não pode ser tudo na nossa vida. Tudo é uma questão de equilíbrio mesmo. Porque não é porque é um pai, é uma mãe que tem que estar ali regendo nossa vida e tudo tem que ser em volta daquilo ali, do que ele quer, do que ele acredita. Exatamente. Porque precisa de limite. E quando a gente cresce, a gente entende isso. Que decepcionar, às vezes, é necessário para mostrar quem a gente é. Gostei disso aí. Aprenda que as pessoas vão se decepcionar independente do que você fizer. Porque a gente nunca vai ser aquilo que o outro quer da gente. Lacan, ele diz uma coisa fenomenal. Eu não sei se eu disse no outro podcast, mas eu acho que não. Vou parafrasear, certo? Lacan fala que quando a gente ama, a gente tá na intenção ali, né? De dar ao outro, que amar, tecnicamente aí, é dar ao outro aquilo que eu não tenho, é dar o que eu não tenho a quem não me pediu. Essa é a relação. Eu dou o que eu não tenho e tô dando, a quem não me pediu. É uma relação como se fosse assim, uma troca aqui, não uma troca aqui. Parece que a gente tem que entender de novo o quanto a gente precisa se compreender, né, no sentido do que eu me dou, do que eu tenho, para estar com outras pessoas. Entender que elas muitas vezes não estão pedindo nada, né? A gente tá dando porque a gente tem, né? A gente não fica nessa ótica lacaniana aí que ele falou, né? Do dar o que eu não tenho. Porque aí se eu dou o que eu não tenho, eu tô dando o quê? Nada, né? E também entender que o outro, ele vai sempre ter o que a gente chama aí da expectativa sobre você, né? Existe expectativa, vai existir sempre. Mas quanto você quer dar de relevância a essa expectativa, né? Daí se os outros esperam muito de você, você vai poder fazer o que com isso, né? É um problema seu enxergar isso como uma necessidade sua a ser suprida, né? Não é sua. É uma necessidade, não, é um desejo do outro.
Você não está no mundo para suprir necessidades e desejos de ninguém, a não ser os seus, e olhe lá se te fizer realmente bem e for saudável, né? Por isso que as pessoas vêm pra terapia, gente, né? Parece que a gente realmente tá vendendo peixe, mas não é. A ideia é, como é que você se relaciona bem? É tipo assim, ó, é natural ao ser humano fazer besteira. É natural. Aí a gente vem na terapia tentar observar por que eu fiz a besteira que eu fiz. Por que eu faço isso aqui? Por que isso é uma besteira, né? O que é que não é besteira? Que eu acho que é besteira e nunca trago pra sessão, por exemplo. Fica aqui a dica aqui. E aí as pessoas ficam se retroalimentando nessa ideia de que eu sou maduro o suficiente para me relacionar com minha mãe, com meu pai, com minha família inteira, né? Ou eu sou imaturo demais porque eu escolho não me relacionar. Tem gente que simplesmente opta por ignorar. Mas ignorar é a mesma coisa de fugir, né? É a mesma coisa de fugir. Você não tá sendo autossuficiente porque tá fazendo isso. Você tá sendo um covarde. É isso. A gente precisa aprender a encarar as pessoas, não fugir delas. Encarar as pessoas não quer dizer que a gente vá aceitar o que elas fazem com a gente. A gente vai aprender a dar limites. Porque a gente é um no meio de um turbilhão ali de coisas que as pessoas também são. Quando você não se entende como parte, você se entende como todo. Aí complica, porque o todo é muita coisa misturada. Só dá pra cuidar de você. Aí com os outros, você é só uma parte do que tá cuidando. Mas ser o todo é misturar coisa demais. A terapia ajuda nesse sentido. Aí a gente vai entender, né? Quando chega na clínica reclamando sobre alguém ser tóxico e papapá. E o movimento é só projetivo, né? Eu tô jogando uma coisa dizendo que fulano é assim, mas na verdade eu estou sendo assim. Com várias relações minhas. Porque simplesmente eu não quis olhar pro fato de que alguém já foi assim comigo e me resolver com essa questão. Porque agora é responsabilidade minha fazer uma coisa com o que fizeram comigo. Pesado. Desculpa. Sabe, quando vocês falam sobre isso, né? Sobre essa expectativa do outro, sobre eu conseguir entender aquilo que é meu. Isso me lembra muito aquele filmezinho da Disney, que eu não sei se todo mundo já assistiu, né? Mas se não assistiram, vão ver. Que se chama Red Crescer é uma Fera. Você olha, acho que é Ming o nome dela. Ming. É Ming? A Ming, ela faz tudo, absolutamente tudo voltado para o que a mãe dela espera dela. Porque justamente a mãe dela também é uma pessoa que viveu nesse mesmo processo durante toda a família. Se você vai observando, todas elas da família têm esse comportamento. De querer dar conta daquilo que foi esperado delas, né? De dar conta de cuidar e de prender aquele dom que elas têm. Elas têm o dom de se transformar num panda vermelho. Spoiler, queridos, spoiler. Aí, enfim, mas é aquela questão de eu preciso domar, eu preciso esconder, né? Porque as outras pessoas da minha família fizeram isso. E aí eu vou escondendo quem eu sou. Não tem um sentido nelas mesmas, são nos outros. Exatamente. E aí, poxa, e aí é uma coisa que é interessante. Esse panda, ele não é uma coisa destrutiva. Ele só é quem ela é. Que é expansivo, que é brincalhão, que, sabe, que é grande, enfim, que é natural, que é dela. E que é visto como uma coisa tão de outro universo, porque, enfim, é um panda vermelho, mas... Mas as amigas aceitam ele. Exatamente! Essa é a questão. E aí estamos falando de relações que não são tóxicas com as meninas, por exemplo. Exatamente. Né, com as amigas dela. Mas é pensar sobre isso. Uma vez eu vi, não sei se foi no TikTok, foi uma das vezes aí, de um filme falando... Um vídeo falando que na Disney agora só são feitos filmes falando sobre famílias. E que na verdade é porque a gente não sonha mais em ter um cavalo, um príncipe montado num cavalo branco pra chegar e salvar a nossa vida. Agora a gente só fica sonhando com o pedido de desculpa da família da gente. Tá. Eu achei isso, assim ó, Headshot. como é o nome? Cirúrgico. Coisa crucial. Perfeita essa palavra. Eu achei cirúrgico, sério, porque é verdade. A gente se relaciona com as outras pessoas esperando que elas sejam o que a gente quer que elas sejam. Mesmo que a gente vá pra terapia não é garantia de maturidade nenhuma. Terapia não é garantia de nada. Você vai pra terapia cuidar de você, cuidar daquilo que é seu. E muitas vezes você nem cuida. Muitas vezes você só vai lá só paga a gente. Infelizmente, seu Pix só cai. Sua ficha não, seu Pix. Meu Deus! Ai, amei.
a pensar que as famílias, elas são constituições de muitas pessoas. São várias pessoas que vivenciam isso. E várias famílias, né? Subjetividade. Exatamente. E a importância também de identificar esses pontos tóxicos, né? Porque a gente, às vezes, não percebe, como a gente já falou aqui, às vezes tem, tipo, uma mascarado, né? De uma boa intenção ou de amor, aquilo que tá sufocando o outro. Tipo, como o Luiz falou aí do filme, do Panda, da Panda, ou Panda, não sei, o Panda Vermelho. Ela. Então, Panda vermelho. ela identifica isso aí como uma questão tóxica quando ela vê que ela tá sendo sufocada pela mãe dela. E o medo era tão grande dela decepcionar, dela frustrar, né, as expectativas lá que foram colocadas nela, que ela tava deixando de ser ela. Ela não podia assumir, né, a forma que ela tinha e que ela tava feliz com aquilo ali. Ela ficava feliz com as amigas dela, né, como a gente falou. E aquilo ali fazia bem. Então, de uma certa forma, ela tava mesmo se matando, né, pelo outro. Exatamente. Jesus. Verdade, chegamos. Pronto. Não tenho nem trilha sonora pra isso, não. This Is Us é uma série, gente, que ela é muito conhecida, inclusive assistam também, que a gente é essas pessoas. De recomendações. Somos essas pessoas. É uma série que fala de uma família, né? Porque a história gira em torno de uma família. A família Pearson, né? Sim. A família Pearson. E aí tem os pais, tem os trigêmeos. Tem muita coisa que acontece, né? Que fala justamente sobre essas conjunturas familiares e como isso vai influenciando na forma como eles se relacionam, inclusive entre si. Inclusive entre eles mesmos, o que esperar um do outro, da personalidade um do outro, de como eu enxergo meu irmão muito melhor que eu, porque meus pais sempre super valorizaram meu irmão. Então tem todas essas questões, gente, é um sofrimento assim sem fim, mas é sofrimento porque tem a identificação. Vida real, com um pouco mais de drama. E que gera de uma certa forma assim, um sintoma, né? Porque é uma coisa que gira em torno da família, que se ama, que se idolatra e que se vê, né, os pais, né, como referência, no caso o pai, né? Eita. Tô falando, não, spoiler, né? Mas É isso. Mas é isso, mas é porque é real isso pra gente também, né? Tipo, a gente coloca, às vezes, o pai, a mãe, sei lá, num lugarzinho lá de perfeição da pessoa que a gente tem que seguir como referência. E acontece isso com o Jack, né? Que os 3 filhos têm essa adoração por ele, que é como a gente tava conversando hoje mais cedo, que o Luiz falou, né? Ele morre, gente, ele morre. Você vai descobrir isso desde o primeiro episódio. Vai ser o primeiro Não, episódio. é spoiler, isso é a todo vida. mundo já sabe. Todo mundo morre, é a vida. Ciclo. E ele morre sem dar tempo de frustrar, né? De mostrar ou de mostrar uma parte negativa dele. Então, os filhos crescem com aquela idolatria, eles têm uma verdadeira idolatria, assim, por ele, e de querer seguir e de ser como ele era. Porque pra eles ele era perfeito. Pois é. Mas aí, gente, aí é que vem o famoso pulo do gato da série, né? Todo pai vai cair do trono que a gente coloca ele. Cai, pai, Como cai, cai? pai. Como diria Glória Groove, vamos assistir a queda. Maravilhosa. É justamente isso, porque a gente coloca essas pessoas num patamar muito superior, que a gente nunca vai conseguir alcançar aquela perfeição, porque eles não são perfeitos. E aí, claro que eu não vou conseguir alcançar o ideal, porque ideal não é real. É ideal, não é real, sabe? E é muito complicado a gente entender isso. E por isso façam terapia, mas... Vocês não quiserem fazer terapia? Depois desse podcast, qualquer série que você assistir, você vai fazer terapia. Assistam This Is Us, assistam outras séries que tragam vocês a consciência, essa identificação, sabe? De quando você olha aquilo ali, tinha uma professora da gente que dizia isso. Bateu, doeu, pega o que é teu. Né, Um abraço, Claudinho, um abraço, Claudinho. Mas é justamente isso. Se você assiste aquilo e aquilo chega como uma identificação pra você, porque esse é o papel da arte também, né? Então é uma coisa a ser trabalhada em você. Então se você não tá pronto, se você não se vê pronto pra fazer terapia, mas se veja pronto pra olhar pra você.
Se veja pronto pra ser quem você é, sabe? Porque quantas vezes a gente não perde muita coisa, a gente não perde muito de vida mesmo, por não tá sendo quem a gente é. Fiquei chocada aqui um pouco agora. Uma coisa, né? Essa questão de tirar ou colocar no trono, né? A gente também precisa enxergar, porque parece que a gente tá descendo o pau aqui, né? Nos principais familiares, assim, né? Mas a gente precisa enxergar eles como gente, né? Como ela tava falando, eles vêm de outras famílias que também falharam. E tudo bem, porque o ser humano é falho, como diria quem? Quem é que canta isso? Falhei, ninguém nasce sabendo. Deixa eu tentar. A gente nasce falhando, né? Se brincar, a gente nasce de falhas, né? O espermatozoide foi lá e saiu, deu errado ali, né? A gente nasceu numa falha. Mas a gente nasce também, né? Nessa ideia de uma construção de um ser único, não perfeito. Ninguém falou de ser perfeito. Nasceu para ser perfeito, não. Você nasceu para ser você. Qual é o você que você consegue ser hoje, né? E aí, quando a gente fala desse colocar, tirar o pai, a mãe de trono, tem que ter esse cuidado também de... Eles são só pessoas, como você. Eles não precisam estar nesse lugar. Honrar seu pai, né? Vou apelar agora pro cristianismo. Honrar seu pai e sua mãe não é colocar eles acima de quem você é, não. Eles não são tudo. Como eu falei, você é uma parte. Eles são outra parte. Eles são alguém que você respeita, mas que você não venera. Ok? Então, aquela coisa, eles não são reis da sua vida, né? Como um monte de gente bota, minha rainha, meu rei, né? Dona de tudo da minha vida. Aí a pessoa morre, e aí? Acabou o seu reinado. São crianças como você, né? Os que você vai ser quando você crescer. Pois é, são só pessoas, cuidando de pessoas, lidando com pessoas, influenciando pessoas. A forma como você lida com você, você vai também lidar com os outros. Sua família é a resposta de muita coisa pra você, ok. Mas qual é a pergunta que você vai se fazer pra ser resposta na vida dos que vão vir de você aí? Vem pra terapia, bebê! E indico pra sua família também. Inclusive tem terapia familiar. Vocês sabiam disso? Não, acho que vocês não sabiam. Existe terapia familiar. Deixa aí nos comentários, inclusive no Spotify também temos essa opção. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam que a gente falasse sobre isso em outro episódio do nosso podcast. Perfeito. É um Né? tema bem interessante e é uma abordagem bem legal também. Pois é. Mas ninguém cuida do todo quando não cuida de uma parte. Então comece por você. Não é você que está identificando. Tem um cara que eu conheço que ele diz assim, ó. Quem percebeu que comece, faça alguma coisa. Se foi você que percebeu, é responsabilidade sua, meu amigo. Então eu gostei, você quem viu, vá lá e dê um jeito de consertar. Não é responsabilidade de outra pessoa se foi você quem viu. Seus orientes foram chamados a atenção, dê um jeito. Enfim, terapia é sobre isso. Veja a sua goteira, depois você vai consertar a calha dos outros com eles, ajuda. Mas primeiro, você. Primeiro você. É isso. É sobre Tem isso. mais alguma coisa, porque eu tô assim. Acredito que não, inclusive queria muito além. Gente, muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Perfeito. Tivemos uma resposta maravilhosa no último podcast. Obrigada, gente. Vocês são lindos. Estamos muito felizes e muito empolgados para continuar, né? Não temos planos de parar isso nem tão cedo. Não. Então deixa aí os comentários de vocês, tragam pra gente ideias de temas que vocês gostariam muito que a gente trouxesse. Aceitamos sugestões. E é isso, estamos aqui, chama a gente e até o próximo. Até o próximo podcast. A gente se vê daqui a 15 dias. Um grande beijo. Bye, bye. E tome seu detox familiar hoje. Tchau, galera!